converso com as nossas Forças Armadas. Se eclodir isso pelo Brasil, o que nós vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que podemos ter pela frente? Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Começou a contagem regressiva para o caos no Brasil. Essa foi uma das matérias noticiadas por um dos maiores jornais da imprensa internacional, assim como vários outros que falaram a respeito do Brasil recentemente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, incluindo essas notícias que estão circulando no mundo atualmente, incluindo a crise sanitária que o mundo todo está vivendo, e essa crise política que surge agora no Brasil, nós estamos vendo que aparentemente podemos vislumbrar algo que já havíamos falado recentemente aqui nesse canal e que no caso será o resultado de tudo isso. Eu estou falando a respeito da regra de 3, da ordem pelo caos, uma das maiores jogadas de xadrez que inclui instituições como a própria maçonaria, que controla aí as marionetes da política, da religião, de acontecimentos que ocorrem em alguns países, incluindo o Brasil atualmente, e que estamos vendo que está literalmente ocorrendo. Ou seja, eles criam uma situação, eles implantam o caos diante dessa situação e depois eles trazem a ordem em cima desse caos da forma que eles querem, saem como heróis da situação, porém colocam ali a imposição daquilo que eles têm vontade que já estivesse acontecendo, porém não está. Aparentemente, estamos vendo o resultado de tudo isso. A minha pergunta inicial no início desse vídeo aqui é: haveria possibilidade de mais para frente, em um futuro não muito distante, o presidente Jair Messias Bolsonaro instituir um certo tipo de lei marcial no nosso país? Bom, se você não sabe responder essa pergunta, se você não entendeu porque eu estou perguntando isso, assista então esse vídeo aqui até o final, assista com calma, pois as informações são de extrema relevância para vermos o que é que está acontecendo. De cara eu peço que você me ajude no compartilhamento, passe essa mensagem para frente, para que mais pessoas possam despertar para toda essa situação e abram os olhos diante de tudo isso, pois realmente o assunto é sério, realmente não é brincadeira, e a partir de agora começa a surgir algo que nós já vínhamos falando em outros vídeos, e que aparentemente parece ser a nossa resposta. A primeira matéria que eu quero mostrar para vocês é essa aí da BBC News, foi feita recentemente, alguns dias atrás, que diz assim: contagem regressiva para a catástrofe do C-19, disso que nós estamos vendo atualmente, que no caso mostra a repercussão da crise política e de saúde no Brasil em cima da imprensa internacional. Eles estão falando a respeito daquela troca de mandato ali das Forças Armadas que foi feita aparentemente para proporcionar um certo tipo de apoio ao próprio governo de Bolsonaro, mudando a liderança ali das Forças Armadas e assim podendo estar alinhado com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, caso ele precisasse. Guarde muito bem essa informação, mas isso aconteceu alguns dias atrás, nós falamos sobre isso aqui no canal. Os comandantes das Forças Armadas não tiveram nem tempo de entregar os cargos. Numa reunião, o novo ministro da Defesa, General Braga Neto, comunicou a mudança por decisão do presidente Jair Bolsonaro. A troca dos 3 chefes de uma única vez é inédita. Deixam os cargos Edson Pujol, do Exército, Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica, e Ilques Barbosa Júnior, da Marinha. Essa matéria da BBC News fala a respeito de uma contagem regressiva para o caos no Brasil. Já falamos também bastante a respeito da regra de 3, mostramos que vários dos presidentes, incluindo esses próximos, que já estão sendo colocados aí para 2022, como o próprio Lula e Bolsonaro, a esquerda, a direita, a divisão política que cada vez divide mais o povo, deixa o povo polarizado e faz com que o povo seja cada vez mais conquistado, está por trás de todos esses caras, ou seja, eles estão controlando praticamente a situação, e a ordem pelo caos, a regra de 3, é uma das maiores jogadas de reorganização, uma das maiores jogadas de xadrez que eles podem fazer e que no caso está ocorrendo literalmente no Brasil. Então a matéria da BBC News mostra claramente vários jornais da imprensa internacional falando a respeito de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, incluindo todo esse caos da saúde, incluindo todo esse caos da política. Ou seja, eles estão mostrando que o caos está para acontecer claramente. Isso é muito claro, principalmente se olharmos aí o noticiário, vemos que o Brasil vem batendo recordes e mais recordes, um acima do outro, conforme o passar dos dias. O Brasil registrou hoje um novo recorde com 4.195 mortes em decorrência da Covid-19. Tudo isso, pelo menos, de acordo com o que eles estão falando, de acordo com o que eles estão colocando aí na nossa cabeça e fazendo com que nós enxerguemos dessa forma. Bom, para que a gente possa continuar,
é necessário nós observarmos essa matéria, que no caso saiu ontem. O presidente afirmou que consultou Forças Armadas sobre efetivo para conter distúrbios sociais. E aí o próprio Bolsonaro diz temer problemas gravíssimos por conta de restrições. Para que vocês possam entender isso e enxergar da forma que eu estou enxergando, e eu quero que vocês digam também a forma que vocês estão enxergando toda essa situação de ordem pelo caos e aparentemente o resultado que virá, no caso, a ordem diante desse caos, o que é que eles vão fazer para trazer essa ordem diante desse caos, parece que começa a ficar claro a partir de agora, quando juntamos todas essas informações. Aparentemente, o presidente aqui está criando uma aliança com as Forças Armadas para conter possíveis distúrbios que virão a acontecer por conta das restrições que estão sendo implantadas de forma mais abrangente e mais grave no país inteiro, diante desses números que estão passando aí para todos nós. E aí, por conta dessas restrições, as pessoas irão passar fome, irão perder suas empresas, irão quebrar aí a própria economia, irão fechar comércios, entre muitas coisas que nós já estamos sabendo que irá acontecer realmente, e é necessário que as pessoas se preparem para isso. Então, diante de tudo isso, ele já criou uma aliança com as Forças Armadas para conter possíveis distúrbios, e essa semana, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, ele consultou se haveria contingente suficiente para isso. E ele falou abertamente sobre isso. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Converso com as nossas Forças Armadas. Se eclodir isso pelo Brasil, o que nós vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que podemos ter pela frente? A matéria em si diz assim: o presidente Bolsonaro disse nessa quarta-feira, no dia 7 de abril do ano de 2021, que discutiu com as Forças Armadas se existe hoje contingente no país para conter distúrbios sociais, ou seja, um caos realmente instaurado no caso de um agravamento da crise causada por conta de tudo isso que nós estamos vivendo por conta do C-19, e voltou a dizer que teme que problemas gravíssimos possam ser causados por conta dessas restrições de circulação, o famoso lockdown aí que eles vêm falando, e é claro, essa fase vermelha, fase laranja, essas restrições são impostas aí por governadores, prefeitos. E outra, é uma explosão por maldade ou por necessidade? O que nós devemos fazer para evitar isso daí? Como nos preparar? O presidente também insiste na ideia de que pode haver saques e revoltas causadas por conta da falta de emprego, da renda da população, da fome, entre outras coisas que aparentemente está começando agora. E nós mostramos o próprio Bolsonaro falando isso recentemente. Vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão ao supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. Onde vamos chegar? Será tarde para o sapo sair da panela. A ordem pelo caos. Uma situação causada no mundo todo, uma crise sanitária que foi gerada, que aparentemente todas as pessoas estão sofrendo de certa forma consequências com tudo isso. Na sequência, nós vemos aí uma situação de caos, onde o Brasil está sendo um dos países mais afetados e mais atingidos diante de tudo isso, até mesmo por conta daquilo que eles colocam aí para todos nós, como por exemplo a variante mais perigosa do mundo, que eles chamam de P1, aquela que surgiu em Manaus, agora está afetando todos os estados brasileiros e até mesmo já foi vista aí fora do país. Ou seja, Brasil, o país mais afetado, e o caos está para começar a ser instaurado em alguns dias aqui no nosso país. Diante disso, o presidente troca as lideranças das Forças Armadas e agora se prepara para um possível caos que está por vir de uma forma grande, como ele disse, aí, situações gravíssimas por conta aí dos problemas sociais que vão ser gerados por tudo isso. Aparentemente, estamos diante da ordem que virá acima de todas essas coisas, onde utilizarão as Forças Armadas para conter toda essa situação. Essa ordem, vindo da liderança das Forças Armadas, será claramente uma lei marcial que pode ser instituída em um tempo não muito distante aqui no Brasil, por conta dessa situação que nós estamos vivendo e que, é claro, agora nos traz uma possível resposta para o terceiro ponto dessa regra de 3, a ordem pelo caos. Será que eu estou ficando muito louco? Será que está muito clara essa situação? Você consegue enxergar também isso que nós estamos vivendo? Pois eu acho que é muito, mas muito claro
em alguns dias nós teremos a resposta, o início das respostas para toda essa situação de preparação ou de um grande teste que eles estão fazendo aí, que está por vir. Deixe aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Deixe aí nos comentários se ficou claro a minha explanação para que você possa entender em cima de todas as notícias que dia após dia eu venho trazendo aqui para vocês e que nós vamos interligando e conseguindo ter respostas, porque esse sistema realmente age pesado, age rápido e não perdoa. Estamos vendo como eles estão agindo e aparentemente está tudo de uma forma muito rápida, ficando exatamente da forma que eles querem. Então, deixa aí nos comentários o que você está enxergando a respeito disso e se você consegue entender que agora o Brasil entra aparentemente em uma possível situação de que no futuro haja uma lei marcial aqui em conluio com o próprio governo, pois o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, como eu já mostrei, estão debaixo aí da alçada da própria maçonaria. E não estão praticamente como vocês pensam para defender a população. Eles estão para defender os próprios governantes, estão para proteger o próprio governo de uma situação dessa, uma situação grave que possa, enfim, colocar um grande risco aí para eles por conta de fome, por conta de uma situação pesada, por conta de restrições, por causa de fechamento do comércio, entre muitas outras coisas que podem acontecer no Brasil daqui a alguns dias. Passa esse vídeo para frente, se você for novo aqui nesse canal, inscreva-se aqui, me diga a sua opinião e todos os dias 9 horas da manhã, se você não receber a sua notificação, dê um pulinho aqui, pois trago sempre informações que fazem aí a nossa cabeça raciocinar, como no caso dessa daqui. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.